Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Albert, contador, e hoje a gente está com um convidado super especial no quarto episódio do AJCast, comigo, Albert Jonatas. Hoje eu estou trazendo aqui o nosso amigo especialista na área empresarial, especialista na área tributária, nosso amigo Robert Freitas. Ele que é advogado empresarial, tem uma vasta experiência na área tributária, em recuperação tributária, mas também hoje a gente veio aqui falar sobre holding. Hoje muito se comenta o que é holding, como é que funciona a holding, quais são os benefícios de abertura de uma holding, e a gente vai iniciar esse bate-papo super importante e, lógico, passando a bola para o nosso amigo Robert para se apresentar. Mas de antemão, Robert, eu quero olhar aqui, eu já olhei rapidamente seu currículo e tem uma curiosidade muito bacana aqui que eu identifiquei, né? Você já foi servidor público e trabalhou 5 anos no Batalhão de Operações Especiais no BOP, né? É isso mesmo. Então, como é que foi você sair da farda do BOP, né? Do dia a dia, das ruas? A gente sabe do perigo que é a profissão, mas é uma profissão extremamente respeitada. Eu tenho muitos amigos no BOP, pessoas que realmente soam aí diariamente para defender a população, para agora a farda do terno, né? No dia a dia, como advogado. Já também uma missão muito difícil, né? Defender as empresas. A gente sabe esse manicômio tributário que hoje a legislação brasileira tem, né? E agora você também tem uma missão difícil, né? Antes era defender nas ruas, a gente sabe o perigo, mas também hoje defender as empresas nesse manicômio tributário. A gente sabe que é muito complexo o sistema tributário. Então, meu amigo, fica à vontade, nosso AJCast, comigo, Albert Jonatas, para a gente bater esse papo. Olá, sou Robert Freitas, advogado. Meu amigo, sobre essa situação, eu lembro, quando ainda estava lá no Batalhão de Operações Especiais, servi com muita honra durante 5 anos e meio na companhia de Rotam, e quando eu decidi que seria advogado, foi logo no primeiro semestre, passei no curso de Direito e anunciei para todos, olha, amigos, e eu tinha acabado de ingressar no BOP, tinha uns 6 meses que eu estava no BOP. Passei na faculdade de Direito, cursei no CEAP e disse, daqui a 5 anos, quando eu terminar a faculdade, eu vou estar saindo da carreira de policial militar. E não é porque eu não gostava, não. Eu gostava muito do meu batalhão. Até hoje tem uma conexão muito forte, visito. Quando a energia tá fraca, eu vou lá pegar um choque e volto reenergizado ali, naquele ambiente do BOP. E foi o que eu fiz. Durante os 5 anos de faculdade, fui juntando dinheiro para poder me manter nos anos seguintes. Afinal de contas, a gente bem sabe que essa vida de empreendedor, de profissional liberal, não é fácil. Você não abre uma porta de escritório e no outro dia vai vir um cliente abrir. Não pense que isso vai acontecer, que não vai. E são aí mais de 10 anos de advocacia, eu acho que entrou na porta do meu escritório de forma assim ativa, não veio por uma indicação ou porque ficou sabendo do trabalho, só passou na frente do escritório, achei bonito, vou entrar. 2 vezes. Alguém entra aqui só porque acha bonito o teu escritório, Albert? Não, com certeza não. Ele vem de indicação de outros clientes. Com certeza. Você vai construindo, né? Degrau a degrau, o seu uma espaço, reputação, né? E vai ganhando espaço. E o engraçado foi quando eu disse que eu ia sair, né? Falei lá no início, quando entrei na faculdade, falei, daqui a 5 anos eu tô saindo. Quando eu passei na OAB, eu estava no 10º semestre, cara. E foi um negócio de louco. Eu cheguei com meus professores, muito sugado, BOP, né? Se hoje todo mundo acompanha, sabe como é que é um batalhão reduzido, até porque o ingresso não é fácil, você tem que passar por toda uma formação. E a tropa é muito sugada porque tem muito serviço. Bem conhecem a realidade da segurança hoje de Macapá. E era trabalho na folga. Você só tinha um dia de folga. Como é conciliar estudo? Olha como era loucura, cara. É porque eu tava lá. Aí tinha dias que tava em ocorrência. A gente trabalhava lá um dia no período diurno, tinha uma folga e depois vinha um período noturno. No período noturno já ia faltar faculdade, já que eu estudava à noite. No período diurno, eu pensei que não ia faltar. Quem disse? Cara, faltava pra caramba, mano. Porque tinha um problema de ocorrência e varava a noite na ocorrência. Aí mudei de horário, deixei de estudar no período noturno, fui pro período da tarde. E assim fiquei, diminuí meu número de faltas, mas era muito difícil. Quando chegou no período do 10º semestre, eu tinha que apresentar a monografia, né? Tinha que fazer a prova do AB. E aí, como é que eu fazia? Ainda tinha que trabalhar no BOP.
Na folga lá, funcionava da seguinte forma no meu período, eu não sei como tá agora. Era 12 horas de serviço, aí 24 horas de folga. Era? Que ano foi, mais ou menos? Isso, eu saí de lá em 2013. 2013. Entrei em 2007, fiquei até 2013. Então, dava ali minhas 12 horas de serviço, 24 horas de folga, que na verdade era só um descanso em casa, que à noite tu tá de serviço no dia seguinte. E quando dava no dia seguinte, por volta de 18, 19 horas, serviço de novo. Aí você tinha 2 dias em tese de folga. Nos 2 dias de folga era só o primeiro dia. Por que o primeiro dia? Porque você acabou de largar no serviço noturno, então você ia dormir. Sim. E no dia seguinte da folga, treinamento. Treinamento físico, treinamento tático, não tinha folga, cara. E nos dias que a gente tava de folga, quando eu dormia em casa, quando dava de tarde eu ia pro BOP, eu gostava demais daquilo. Aquilo era uma cachaça, velho. E lá no BOP, tu levava também o livro para levava meus livros, né? Teve um período que eu pedi até para poder ficar na central, em que eu ficava com os livros ali, era atendendo a ocorrência, passando informações no rádio, ouvindo o rádio dos outros batalhões e estudando. Mas tu trabalhou também muito na rua? Muito na rua, muito. Tanto que quem me viu no período do BOP, os 6 primeiros meses, um ano depois, quando eu já estava na advocacia, falou, Robert, até tua pele mudou. E mudou mesmo, cara. Que não tinha mais aquele sol. Negócio de louco. Aí, o que eu te falava sobre essa vida de treinamento? Então, como tinha muito treinamento, desde lá aprendi muito isso, a força da disciplina. Legal, e do treinamento. Suor, poupa sangue. E na nossa área, advocacia, área contábil, o estudo, a busca do conhecimento, poupa muito dinheiro para os nossos clientes. Sim, com né? certeza. Quanto mais você busca, mais você vai poder poupar aquele sangue ali, pagando coisas indevidas. E como é que foi essa transição, Robert? A gente sabe que, pronto, você, enfim, foi um trabalho árduo junto ao BOP, né? Você conseguiu se formar com muito custo, que a gente acabou de ouvir. E como é que foi essa transição? Primeiro, deixar a farda deve ter sido muito difícil, né? Porque todos os colegas que a gente escuta que é da polícia, enfim, eu acho que é uma segunda pele, né? Sempre todo mundo fala, né? E deixar a farda e ir realmente para a advocacia, como é que foi essa transição? Você falou também que no início é muito difícil, a gente sabe que para a gente que trabalha aí como autônomo, sair, digamos, de um funcionário público que todo mês tem o seu salário lá, para depois ir para uma área que você está iniciando, construindo o seu mercado, o seu legado, como é que foi esse processo de transição? Você tem ideia, você falou um negócio aí da estabilidade do serviço público. Isso. Na época, até o comandante-geral me chamou. Freitas, tu tá louco? Aí eu, como assim, comandante? Puxou a lista. Esse aqui eram advogados. Fizeram concurso para soldado, vão entrar agora como aluno soldado. E tu vai sair. E tu já vai ser promovido agora a sargento. Tinha acabado de passar no concurso interno para sargento. Eu falei, tô saindo. E a grande loucura do meu último semestre, para concluir, eu pedi para meus professores, eu desafiei alguns professores meus, me libera das aulas, porque eu preciso fazer a monografia, eu preciso estudar para o AB e eu ainda tenho que trabalhar. Então o horário que eu tenho é praticamente o horário da faculdade. Sim. Aí os professores me liberavam para poder ficar na biblioteca e falavam, aí tu vai ter uma falta. Não, bote a presença. Né? Alguns aceitaram o desafio, outros não. Os que aceitaram o desafio me disseram, e se tu ficar reprovado por falta e não passar no AB? Se eu não passar no AB, você me deixa reprovado por falta. Se eu passar no AB, você abona. E assim foi. Você tem que ser louco às vezes para poder conquistar as coisas. Simplesmente não cai do céu. Então, avançando aí nessa transição que você perguntou, né? Faz a pergunta aí, foi sobre a transição? A transição entre a retirada da farda, saindo do funcionalismo público e indo agora para a advocacia. Militar na prática, como é que foi esse processo inicial? Você começou como? Eu coloquei o terno, mas a farda ainda estava entreada na pele, né? Você começou com alguém? Eu comecei com um grande amigo, que depois eu me tornei sócio, que é o Douglas Lusato. Um grande abraço, meu irmão. Né? Ele que me deu essa oportunidade. Eu montei um escritório. Eu saí e já montei um escritório de cara. Ah, sim. Né? Muito bonito, meu escritório todo com móvel planejado, justamente com a reserva que eu tinha feito, né? Aí o Douglas ficou sabendo que eu estava na advocacia, que eu tinha passado. 15 dias depois de eu dar baixa na PM. Né? Dei baixa no dia 29 de dezembro. Aí ele me ligou. Vem pra cá, tu não tá pronto ainda pra advogar. E eu pensava que tava, passando a AB é fácil, viu? Você tá reclamando aí que é difícil. É fácil, cara.
Difícil é? Difícil É o dia a dia. É o dia a dia. Esse é o difícil. Passou na B é fácil. Mesma coisa na contabilidade. Né? Então, eu achava ali, tô preparado. Quando eu fui me deparar com a realidade do que é advogar, eu vi, realmente não estava preparado, não. E ainda bem que Deus colocou esse cara no meu caminho. Mas no curso da faculdade você teve estágio? Nunca tive a oportunidade de fazer estágio. A faculdade não tinha um estágio obrigatório interno na época. E quando eu procurava estágio, por eu ser do BOP, ninguém me dava. Ah, sim. Não é incrível, cara. O cara que tá ali para defender a sociedade não me dava estágio. Confesso também que eu não fui em 10 escritórios de advocacia pedir estágio. Fui nos 3 aí, nenhum me deu oportunidade. Certo. Então, até a prática mesmo, eu fui aprender quando eu fui estudar para o AB. Entendi. E a transição foi ali um negócio complexo, né? Porque eu ainda tinha essa farda entranhada no corpo. Hoje tá só o raio no coração. E dava o horário do escritório. O horário do escritório de chegada lá era 8 horas. Eu tava lá 7h15. Ficava esperando a secretária abrir, porque eu acostumava a chegar cedo no quartel. Sim. Né? E essa disciplina foi muito válida. Um ponto importante que você falou, disciplina. Gente, acho que qualquer coisa na nossa vida, né? Qualquer objetivo que você vai fazer, acho que a disciplina ela é fundamental para você atingir aquele objetivo. Você vai, por exemplo, seu momento é ter a forma física. Não tem jeito, não adianta que você não indo para academia, você fazendo uma alimentação que você não vai aí conseguir o objetivo, né? Uhum. Mesma coisa para o trabalho. E Robert, aí você iniciou no escritório. No primeiro momento, qual foi a área assim, que você se identificou? Porque a gente sabe dentro do direito tem várias áreas. Você pode trabalhar com trabalhista, com tributário, direito empresarial, civil, constitucional, enfim, uma série de áreas. E aí, naquele primeiro momento, você começou a se identificar, militar em que área? Olha, como a advocacia tem vários espaços mesmo, né? Eu entrei num escritório que, na época, o escritório era muito pequeno, só tinha um cliente empresarial, né? Todo o resto de carteira era cliente que a gente pegava na área civil. E quando ingressei no escritório, eu vi uma oportunidade. Nós temos um cliente empresarial e esse cliente demandava defesas trabalhistas. E a defesa trabalhista nunca era feita pelo escritório. Eles terceirizavam com outro advogado para poder fazer a defesa. Então eu falei, vou aprender trabalhista. Então aquela empresa tinha um escritório de vocês para assessorar juridicamente, mas a área do direito defesa trabalhista era feita por um amigo de outro escritório. Ah, entendi. Né? Então, nesse momento... E aí uma oportunidade que tu já observou. Você tem que observar o ambiente. Você entra numa empresa, você não pode ficar vinculado apenas àquilo que te dizem. Você vai carregar esse celular daqui para cá. Faça isso, porque ele pediu essa demanda. Mas observe o ambiente. O que eu posso fazer para a empresa em que eu estou inserido crescer? Ótimo. E se for o teu negócio, o que eu tenho que fazer para o meu negócio se diferenciar de outros? Então foi o momento que eu vi. A área trabalhista aqui está pequena, porque só tem um cliente, e ainda é terceirizada quando tem a demanda. Então eu fui aprender sobre direito do trabalho. E ali, desde então, no início da minha carreira, tenho atuado também com a área trabalhista, voltado especificamente à defesa de empresas. Aí nós montamos o compliance, toda aquela estrutura de proteção para evitar o passivo trabalhista. A principal atuação do advogado não é quando o fogo está pegando. Nós temos que atuar para nem iniciar incêndio. Então é aí que a gente atua também dentro do escritório para não iniciar o incêndio. Então o início da minha carreira na advocacia foi voltada para o direito do trabalho. Até que em 2015... um grupo grande aqui de Macapá, de redes de mercados, por meio de um outro contato que nós tínhamos, nos solicitou um parecer sobre uma questão tributária. Até então eu tinha estudado tributária na faculdade, gostava muito da matéria, mas não lembrava que na época da faculdade foi 2 paixões que eu tive, tenho que confessar. Foi o direito trabalhista e o direito tributário. E incrível, cara. O trabalhista, o que eu gostava, era justamente de entender como é que era a defesa das empresas, desde lá. Porque dentro do trabalhista tem a área do trabalhador, defender o trabalhador, né? E tem o da a área empresa. Da empresa, né? E eu gostava do direito de defesa da empresa porque ele é mais complexo. Sim. Trabalhador, você diz assim, o cara não me pagou FGTS. Tá aí, não pagou FGTS. Comprova, né? Comprova. Agora, qual é a complexidade da empresa para se defender sobre isso? Sim, é muito maior. Sim. Então, eu gostava do que era mais difícil.
Aí me voltou aquele fogo do tributário quando a gente quando fizemos ali esse parecer. E desse parecer veio uma ação tributária. Dessa ação tributária, de cara, esse cliente passou a deixar de pagar indevidamente por volta de uns 60 a 80 mil mês de tributos que estavam pagando indevidamente. Pagar indevidamente, vocês identificaram dentro desse compliance aí que foi feito? Identificamos que tinha um pagamento de tributo que estava sendo feito da forma errada, né? E ali entramos com o ingresso da ação, pedimos a liminar para suspender. Veio a suspensão, parou de pagar. Passou um tempo, processo transitou julgado, esse cliente recebeu o dinheiro dele de volta, por volta de uns 3 a 4 milhões. Tem um tempo, tem alguns anos já isso aí, né? Então, uns 3 a 4 milhões só desse cliente. E esse cliente foi o que abriu as portas para o mercado tributário. Porque quando veio a solução para ele, na mesma hora ele acionou outros empresários aqui de Macapá, outros grupos, distribuidores de alimentos, esse mercado, e diversos setores aí. Sim. E as portas foram se abrindo. Certo. Então, foi um momento até que o escritório, que nessa época que eu já estava como sócio desse escritório, que eu entrei como funcionário. Sim. 1 ano e meio depois que eu entrei, eu virei sócio. Me tornei sócio. E, por meio dessa ação, o tributário entrou de vez aqui no sangue. E foi o momento que eu decidi, vou me dedicar aqui para o tributário. E desde então, meu escritório tem atuado, não estou mais naquela sociedade, foi muito boa, mas já fazem 2 anos que nós estamos aqui com um escritório solo, ao qual tenho outros advogados que trabalham comigo. Robert, eu vou te confessar uma coisa, já uma questão particular. Eu admiro muito os advogados, principalmente na questão da postura. Você falou, enfim, eu estou observando bem, desde o momento que você iniciou no BOP até o ingresso, e eu observo no geral, tenho muitos colegas advogados, muitos amigos advogados que são parceiros nossos, e eu sou contador, certo? E assim, uma coisa que eu levo para todo lugar onde eu vou, os colegas contadores também, eu falo muito o seguinte, você viu com a postura de um advogado como é que é? Observe isso, a forma de se vestir, a forma de se comportar, a forma de dialogar, a forma dele cobrar os honorários dele. Então, eu observo, eu considero muito importante a postura que os advogados têm. Por isso que é uma classe forte, uma classe que a gente observa que é muito crescente. E, para mim, é uma forma de incentivo. Eu sempre falo isso. Então, desde o início também, quando eu comecei, tinha gente que batia aqui na minha porta e pensava que eu era advogado. Aqui é um escritório de advocacia? Eu digo, não, aqui é um escritório de contabilidade. Porque desde o início eu sempre gostava de usar terno, gostava de ter uma postura, chegar com o cliente bem apresentado, conversar com ele tecnicamente. Aconteceu até situações engraçadas, um cliente depois que tinha intimidade comigo, falando assim, bicho, quando chegou aqui fiquei com medo de ti. Esse cara deve ser, ou ele é muito caro ou ele é muito arrogante. Aí depois que a gente se conheceu, começou a conversar, foi um negócio bem bacana, bem tranquilo. E viu que não é um bicho 7 cabeças. Mas por isso que eu te digo, aquela primeira impressão é que fica, né? É a sua postura, e às vezes até a linguagem corporal. Você não falou nada ainda, entendeu? Então por isso que eu admiro muito os advogados. Mas também os nossos amigos advogados falam o seguinte, Albert, é mais fácil o contador aprender direito que o advogado aprender contabilidade. Eu tenho muitos colegas advogados que falam isso, que estudaram até comigo, fizeram pós-graduação de Albert, quando chega nessa parte de análise que você faz, análise contábil, e até porque eu penso que é só matemática, mas não é, né? Não é uma ciência exata, eles acham muito mais complicado. E o direito eu acho muito bonito, é uma coisa que eu acho muito interessante, a gente tem que estudar a legislação, a gente trabalha muito com isso, tanto na parte trabalhista quanto na área tributária, direito empresarial, direito civil, direito, enfim. E acaba que a gente sempre tem grandes parceiros advogados, que a gente troca ideias e aprende muito. Então, é louvável, é admirável essa postura que o advogado tem. Inclusive, futuramente, se Deus quiser, eu quero estudar direito para poder complementar a minha profissão. E, meu amigo, falando nisso, aí você já adentrou aí ao direito tributário, que é uma área que eu adoro particularmente. Inclusive, eu tenho bastante vídeo aqui no canal do YouTube compartilhando muito conteúdo. Mas aí eu queria que você falasse um pouquinho do comportamento dos empresários de hoje em dia, principalmente aquela micro pequena empresa, como é importante hoje um planejamento tributário, como é importante esse compliance tributário.
que é uma dica que você pode trazer para os empresários que estão nos assistindo. Você falou em um momento de um grupo que você conseguiu fazer uma recuperação tributária. A gente sabe que o sistema tributário brasileiro é muito complexo, tanto na parte federal, parte municipal, parte estadual, regimes tributários, lucro presumido, lucro real, simples nacional, enfim, uma infinidade de regras tributárias. A gente sabe que também logo mais tem uma reforma tributária que está em andamento aí, que muita coisa também vai acontecer, mas não é o tema aqui do nosso vídeo. O que você pode falar para esses empresários? A importância, logicamente, do teu trabalho na área jurídica e também do contador durante esse processo. Bem, é comum, como você falou desse cliente que chegou aqui, ou esse cara é muito caro, é arrogante. Aí ele encontra com um advogado tributário, com um escritório de contabilidade competente, ele acha assim, isso vai me custar caro. Tem um negócio que custa muito mais caro do que os nossos honorários, e é o preço de permanecer na ignorância. Por quê? Comum, Albert. Empresários, às vezes, estão no Simples Nacional, quando deveriam estar em outro regime. Ele já preenche todos os requisitos para poder estar dentro de uma empresa de lucro real, ainda que não esteja com aquele faturamento. Alguns empresários ficam naquela regrinha de Google, coloca lá, se eu não tiver um faturamento de tantos milhões, eu não devo estar no lucro real. Nada a ver, cara, nada a ver. Às vezes, a única forma do teu negócio dar lucro é se tu tiver com umas regras tributárias adequadas para que você possa ser competitivo. Imagine uma empresa, por exemplo, de prestação de serviço. Aí essa empresa presta serviço e tem um custo operacional muito alto na prestação de serviço. Aí ele permanece no Simples Nacional. Já está ali forçando as últimas faixas do Simples Nacional. Mas eu estou no Simples, que de Simples o Albert sabe que não tem nada de simples. Sim. É bem complexo, né? Porque vem uma guia lá só para pagar, que o negócio está simplesinho, não. Tem um monte de regrinha. Então, aí ele, vou permanecer aqui porque eu tô dentro do Simples. Aí quando começa a estourar, eu vou abrir outro CNPJ. Amigo. Olha o risco, cara. Olha o risco. Você acha mesmo que a Receita não sabe que tu tem 2 CNPJs? Né? E outra coisa, você está pagando ali em cima do teu faturamento, quando tu poderia estar pagando em cima da tua margem de lucro. De repente, a margem de lucro que você tem é muito menor a incidência do tributo do que você teria ali dentro do Simples Nacional. Quer ver um exemplo clássico? São as empresas de clínicas médicas que prestam serviços equiparados hospitalares. Elas têm uma possibilidade de redução ali de quase 70% das suas obrigações tributárias federais, com uma adequação de regime e adequando também os procedimentos internos contábeis para poder ficar em conformidade com o fiscal. Feito isso, você já vai ter uma redução tremenda ali de 70% dos tributos. Mas a maioria dos médicos, você médico, está me ouvindo, tem sua clínica médica, aí você acha que está no Simples Nacional no lugar certo. Então, custa muito caro não ter pessoas próximas a você que possam lhe assessorar. Eu gosto muito de um provérbio que diz assim, que o rei, ele tem sempre bons conselheiros ao seu lado. Então, você não reina sozinho. Pegue pessoas que têm mais capacidade técnica que você em determinadas áreas para lhe auxiliar no seu negócio. Essa é a chave do sucesso. Eu não vejo um empresário de sucesso, de grande porte, que concentra tudo nele. Pelo contrário, ele vai delegando as competências e ele concentra naquilo que ele é bom em fazer, que é gerar mais negócios e trazer mais fluxo para a empresa. Com certeza. Eu sempre digo também, é uma questão de gestão, né? Que qualquer negócio tem que ter dois papéis muito bem definidos, processos e pessoas. Né? Qualquer empresa que tem processos definidos, que tem processos organizados e que tem pessoas para executar esses processos, vão ser muito mais duradouras no mercado. Isso não tem nem dúvida. O próprio exemplo é o nosso aqui. Eu lembro, Robert, quando eu comecei aqui no escritório, era tudo. Eu era o financeiro, eu era tudo. Eu até fazia o café também na Copa e trazia aqui. Mas com o passar do tempo, eu comecei a estudar gestão, eu tive que implantar ISO 9001, e uma das coisas que o meu auditor na época fez, que a gente fez um treinamento, ele disse, Albert, tu tem que sair do operacional, tu tem que ir para o papel estratégico.
Tu tem que começar a gerenciar o teu negócio para o teu negócio evoluir e crescer. Até para você ter outros objetivos. Hoje, por exemplo, está aqui e a minha operação está funcionando, certo? A gente tem um tempo de bater esse papo aqui em horário comercial, a gente está gravando aqui à tarde, e aí as coisas estão funcionando no escritório, porque nós temos departamentos e temos processos e temos pessoas que executam esses processos. Eu sempre digo, pessoas são importantes, mas a gente também não deve ser refém dessas pessoas. Aquela pessoa ali pode estar de férias, aquela pessoa ali um dia pode passar no concurso público e sair do seu estabelecimento. Tudo passa. Fechou aquele ciclo, mas aquele processo, aquele negócio evolui e cresce. Então isso é fundamental, eu sempre falo isso. Então dentro do processo de gestão interna, qualquer empresário tem que fazer. Senão, realmente vai ter dificuldades e é possível sim fechar as portas. Mas você tocou num assunto que muito me interessa, um assunto importantíssimo, que é planejamento tributário. Você citou um exemplo do Simples e falou um pouquinho do lucro presumido para os médicos. E eu queria que tu mitigasse, desse dicas melhores, mais coisas para os empresários dentro dessa área empresarial, antes da gente falar de holding especificamente, que é um assunto do momento que a gente vai comentar bastante aqui. O que você poderia trazer? A gente sabe que hoje existem diversas teses tributárias hoje em vigor, né? E o que é algo pacificado que é interessante você, tipo, isso aqui é muito interessante o empresário identificar, porque isso aqui é um assunto que certeza que está pacificado, eles podem seguir adiante, até para ofertar o teu serviço também, né? Sobre isso. Vamos dar um exemplo. Um assunto que é pacificado é exclusão de verbas indenizatórias do pagamento da CPP, que é a Contribuição Previdenciária Patronal. Vulgarmente chamado de INSS. Tudo é INSS, né? Sim. Então, empresário, sobre a tua folha de pagamento, você paga um valor lá do CPP, vulgo INSS, e tem, a exemplo ali, algumas parcelas de natureza indenizatória. Quais são? Vamos colocar aviso prévio indenizado, um exemplo. Sim. Então, essas parcelas não são parcelas normais. Por ter uma finalidade de indenização, você não deveria estar pagando a contribuição previdenciária, que é 20%. Então, você já foge desse pagamento. Um exemplo pacificado. Uma outra questão aqui que eu acho muito mais interessante do que essa está no campo das teses. Aí a gente já avança aqui para o campo da contabilidade e da conformidade, né, contábil. Os insumos, né? Vamos falar de insumo. Você tem uma empresa. O que a tua empresa precisa para poder funcionar e que você tem que investir todo mês? Vou dar um exemplo de um cliente aí que é uma indústria que nós atendemos. Dentro dos vários insumos, das coisas que ele precisava comprar para poder produzir o serviço, me espantou um item lá. Na hora que a gente foi visualizar, o cara comprava mais ou menos quase R$1.000 por mês de detergente. Falei, que tanta limpeza é essa? Né? O pessoal aqui é limpinho. Aí ele, não, Robert, esse detergente aqui ele é utilizado nas formas para poder fazer tal processo que não vai dar para diminuir a aderência, assim o produto não vai colar, não vai estragar, né? Aí quando eu falei, opa, é para isso? Tá dentro do processo de fabricação? Então é insumo. Sim. Aquela nota ali da aquisição desse detergente, ela tem crédito de PIS e COFINS. Sim. Faz parte da operação, né? Vai fazer parte da operação. Então, é um grande exemplo a questão dos insumos. O que está envolvendo todo o teu custo operacional que se você tirar, a tua operação não roda sem aquilo ali. Aí você vai ingressar nessa questão dos insumos. Então, o compliance tributário, o planejamento tributário, ele é muito extenso, né? Ele, na verdade, ele é individual. Não é isso, Albert? Ele é individual, não tem receita de bolo. Robert, muita gente me pergunta assim, Albert, qual é o melhor regime tributário? Não tem essa resposta. Isso depende. Isso é muito específico para cada empresa e cada cenário. Às vezes pode ser até a mesma atividade, mas são faturamentos diferentes, muda. Pode ser, Albert, esse cara aqui é médico, fatura 1 milhão. Esse cara aqui também é médico, fatura 10 mil, vai mudar. Esse cara aqui tem 100 funcionários, esse cara aqui não tem nenhum, vai mudar.
Então, esse cara aqui tem 50% de despesa, esse aqui só tem 10%. Então, gente, cada cenário é diferente. Você precisa fazer essa análise. Logicamente, como o Robert falou, com profissionais habilitados que possam sentar com você e mitigar esses riscos. E Albert, você com certeza já passou por isso. O maior pecado está justamente em reproduzir o gramado do vizinho. Né? Quantas vezes eu já vi empresários, não, fiz igualzinho o fulano. Cara, não dá certo, pessoal. Não dá certo. Tem muitas variáveis. Só se você for igualzinho o fulano, né? Só se a tua empresa for igualzinha, tiver o mesmo número de funcionário, tiver comprando no mesmo lugar, porque até o local de compra pode ter um benefício ou não, né? Então, não dá para montar uma estratégia pronta. Até uma ideia aqui, né? Aqui em Macapá não tem, né? Mas São Paulo, por exemplo, que você... Numa rua é um município, na outra rua é outro município. Então são legislações diferentes. E o ISS do município é 5%, do outro é 2%. Uma simples mudança de endereço faz todo o impacto tributário. E como faz? Isso aí gera também até as guerras fiscais, a empresa mudando de um município para o outro só por causa disso. A Ford, que foi embora do Brasil. Por que a Ford foi embora do Brasil? Foi porque não vendia mais os veículos Ford aqui? Não, foi porque cessou o benefício tributário. A Ford tinha um benefício tributário. Rotativo, né? Ela adquiriu a marca Troller. Quando ela adquiriu a marca também tinha um benefício. E ela estava trabalhando sobre aquele benefício. No momento que ela deixou de ter o benefício tributário, não tinha mais porquê a marca permanecer no Brasil. É aquilo que a gente estava conversando. Você tem que entender a individualidade do teu negócio. Às vezes, um regime tributário adequado ou uma estratégia tributária adequada é o que vai fazer a diferença entre o lucro e o prejuízo. Permanecer no Brasil sem aquele regime tributário adequado ali para a Ford não deu. Foi embora e hoje os veículos estão vindo todos importados. E, Robert, com certeza, qualquer empresa vai ter sérias consequências, né? Se caso realmente não fizer esse planejamento tributário e não se organizar, não buscar profissionais que possam atender. Né? Sim, sim. Até porque a matéria é complexa. Não tem um profissional também que vai fazer tudo na mão. Precisa... por exemplo, eu posso ser especialista em ICMS. O Robert pode ser especialista em ISS. Imagine um emaranhado de legislação só no ICMS. Sim. Imagine um emaranhado de legislação só no ISS, porque são mais de 5 mil municípios. Inclusive, com a reforma tributária, gente... Olha, eu falei que não era tema, mas a gente está falando aqui. O IBS e o CBS, ele vai justamente substituir, suprimir, por exemplo, CBS, o PIS, COFINS, o IBS, o ICMS e o ISS. Então, vai unificar todas essas legislações num único tributo, certo? Então, observe que a reforma tributária vai ter mudanças robustas aí nos próximos anos, porque vai ter um processo de transição. Mas não é o tema, deixa mais para frente. Mas eu vou dar uma palhinha, porque a mudança a gente já está começando a sentir agora. Que não está rodando ainda o CBS, né? Isso. E nem o IBS, beleza. Mas o processo de fiscalização, essa sede aí do governo em busca de mais e mais tributo, tá sentindo isso no bolso, no caixa da tua empresa? Pois é importante. Eu tenho certeza Robert, que tá. Fala sobre isso. Hoje, tu tem identificado que o fisco tem melhorado suas malhas fiscais? Tu acha que o governo, nesse momento atual, está buscando mais arrecadação e está usando os meios eletrônicos de malha, controle? Isso tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica, enfim. O governo sabe tudo. Talvez ele saiba até qual é a cor da meia que eu estou utilizando agora. Não me espantaria. Ele sabe tudo. Então, as malhas estão cada vez mais fechadas. Ele tem um cruzamento de informações muito grande. O Pix veio justamente para trazer ainda mais informações para o governo. Ele sabe exatamente quanto que a tua empresa fatura, quanto que o teu CPF está recebendo, se você está tirando dividendos ou não, se está informando ou não. Ele sabe de tudo, né? A questão é que não tem capacidade de fiscalizar todos. Então, é aquela fiscalização... Né? Digamos não assim. tem estrutura. Então, aquela fiscalização ali que ele seleciona alguns e, claro, os maiores vão estar sempre no alvo da fiscalização. Mas o que eu vinha falar muito sobre isso? Esse foi um ano de um arroxo tributário como nunca visto antes, né? Eu vou citar, por exemplo, a MP do Fim do Mundo. Eu não lembro agora o número dessa medida provisória, mas o que ela dizia, basicamente? Que se você tem crédito de PIS e COFINS, tu não vai poder utilizar para compensar mais.
fazer compensação cruzada. Aí você tem lá uma empresa, você gera muito crédito de PIS/COFINS e tem vários funcionários, você tem aquelas obrigações previdenciárias. Hoje você ainda faz a compensação do PIS e COFINS para poder pagar o CPP, o INSS. Ele estava vedando para algumas regras ali de vedação. O que isso ia implicar? Ia implicar principalmente nas indústrias e nas empresas que exportam, né? Resultado prático. Se você está trazendo um prejuízo para a indústria, por consequência, o produto da indústria vai aumentar. Sim. Aumentou o produto da indústria, qual é o próximo imposto que aumenta? O ICMS. Sim. Você está comprando um produto mais caro. Sim. Aumentou o ICMS, amigo, vai chegar agora na sua casa o aumento. Porque você vai comprar mais caro. Sim. Então, numa única tacada dessa MP do fim do mundo, ele iria aumentar a base de cálculo para tributos federais e aumentar também a base do tributo estadual. E nós, como consumidores finais, seríamos os maiores prejudicados, porque a empresa vai só repassando o seu custo operacional, o seu custo tributário para frente. Então, este foi um ano de grande arroxo. A reforma tributária, que já aprovou o aumento das alíquotas sobre os impostos de herança, né? Do ITCMD, que é onde a gente vai falar de hold daqui a pouco. Então, todo este cenário, né, de 2024 mostra que o governo está numa sede avassaladora por mais e mais tributos, inclusive para a reforma tributária, falando agora do CBS, DBS, há uma regra de que os estados que mais fiscalizarem serão os que vão receber os maiores repasses. Então, hoje, estamos numa guerra entre estado a estado para fiscalizar, autuar e buscar ainda mais recurso, porque são eles os que melhor fiscalizarem, os mais eficientes, vão receber mais repasse do governo federal. Gente, isso é uma dica importante, gente. Então, mais do que nunca, esse processo de fiscalização, ela tá forte. Então, você precisa se organizar, precisa sentar com o seu advogado, com o seu contador, para fazer esse planejamento tributário e identificar possíveis gargalos para você corrigir. Porque o risco já acontece hoje, inclusive hoje, nesse vídeo aqui, quando o fato gerador está ocorrendo, tá certo? Então é importantíssimo. Quando se fala em reforma tributária, não se fala hoje em redução de carga tributária. Tem gente que me pergunta, vai reduzir carga tributária? Até o presente momento não vi nenhuma. Acho que a premissa básica seria, Robert, a simplificação, né? Simplificação. A gente sabe que no Brasil nada é fácil, mas acho que o objetivo principal é simplificação, né? Se fala muito no IVA, né? Porque hoje a gente sabe um emaranhado de legislações que nós temos e de obrigações acessórias que nós temos, né? Diga a nós, contadores, de quantas obrigações nós temos que cumprir, né? Obrigação principal, tributo, mas obrigação acessórias, envio de uma série de declarações por órgãos de fiscalização e controle. Mas, Robert, deixando um pouquinho o assunto tributário de lado, a gente vai adentrar num tema assim que principal, vou colocar aqui no nosso bate-papo, que é um assunto que está muito hoje, eu acho, em moda. Vou usar essa palavra, está muito em moda. Muita gente me pergunta, Albert, o que é isso? Como é que a gente pode fazer? E assim, o assunto do momento, hold, né? O que é hold? Quais são os tipos de hold? O que isso pode trazer de benefício para o empresário? A gente sabe que é um assunto muitíssimo relevante, que os empresários do Amapá e do Brasil têm muito observado isso. E a gente sabe que é uma forma de registro empresarial também, porque você tem que fazer todo o processo de constituição, todo o processo legal. E eu queria que você falasse exatamente, primeiro, o que é essa hold, né? O que é esse termo técnico hold, e com esses tipos de hold que a gente tem hoje no mercado. Vamos lá. Realmente é um assunto da moda, e não é à toa que ele entrou na moda justamente por causa do arroxo que está tendo da União em busca de mais e mais tributos. E o primeiro curso de hold que eu fiz foi em 2019. Quando eu fui fazer esse curso em São Paulo... Véspera de pandemia. Véspera de pandemia. Que foi quando eu conheci o que era hold ali num curso introdutório. Eu falei, cara, isso aqui é de uma importância para as empresas que as pessoas não têm nem noção. Então vamos lá. O que é hold? Para alguns, hold é um CNPJ, em que você volta lá um CNAE, um código de atividade, vinculados a hold. Vou lhe dizer, não é isso. Hold não é um CNPJ.
Hold é um sistema, é uma estratégia, é o que a gente está conversando aqui desde o início. Tudo tem que ser personalizado, não tem receita de bolo. Você não vai abrir um CNPJ e colocar lá que é hold, que vai ser hold. Tá lá só no CNPJ, mas qual é a estratégia tributária? Por que foi feito? Então, nós temos diferentes tipos de hold. Se a gente for nessa parte técnica, teórica, vamos dizer que a holds puras, que é aquela hold que tem a finalidade de administração de outros negócios. Nós temos a hold mista, que ela tanto está administrando negócios, quanto também está participando com patrimônios. Nós temos a hold patrimonial familiar, que é uma hold que visa a proteção do patrimônio da família, e tudo isso só funciona se houver uma estratégia. Se você tem uma empresa, por exemplo, vários negócios, né? Temos clientes assim que tem essa pluralidade de negócios, ou então acaba que um negócio demanda a criação de um outro para poder ser assistente. Exemplo, o cara tem uma distribuidora. Ele verificou que o custo operacional com o transporte dele estava caro, muito alto. Ele acaba, então, constituindo uma transportadora para auxiliar a diminuir o custo operacional dessa empresa, e ali a transportadora acaba prestando serviço para outros, o que começa a trazer lucros também. E ainda é possível gerar um crédito ali naquela... E ainda gera crédito. Sim. Então, como é que fica esses negócios? A organização deles. Você pode utilizar de uma hold, que vai ser uma estrutura que vai ficar em cima das tuas empresas operacionais, e vai estar com essa estrutura que vai gerenciar as outras. Quando tu constitui uma hold, o teu CPF sai do quadro societário das empresas. Aí a gente começa a falar daquele, vamos colocar aqui que é um mito, da blindagem. Isso, essa palavra se usa muito. Albert, eu vou abrir uma hold, quer dizer que meu patrimônio está protegido. Aí eu vou falar por que mito. Por que mito? Para você bem entender, eu também uso o termo blindagem. Só que justamente você lembra do início da conversa, que eu antes de ser advogado, eu fui militar e fui do BOP. Então eu conheço o que é blindagem. Blindagem não é algo intransponível, mas ela tem níveis de resistência. Então, de acordo com o teu nível de blindagem, tu não vai ser ferido. E a hold ela vai te trazer justamente isso, níveis de blindagem, não é impenetrabilidade. Sim. São níveis. Vamos dar um exemplo? Né? Na hora que o teu CPF sai da constituição de uma empresa e passa a ingressar como sócio da empresa A. Então agora saiu o Robert aqui e entrou como sócio da empresa A hold de participações, Freitas e Participações. Saiu meu CPF, entrou Freitas e Participações. Se um dia alguém me procurar, não vai encontrar meu CPF aqui dentro. Sim. Se essa empresa, por exemplo, tiver algum problema, vamos colocar na pandemia, teve muitas empresas aí que pelo momento do mercado deixaram de faturar, tiveram que fechar, não vou dizer até que quebraram, mas alguns quebraram realmente, porque quebrou a mentalidade do empresário, e outros só fecharam. Sim. Aí quando vier os problemas da ruptura da continuidade dessa empresa, vai alcançar o CPF? Não, porque está aqui, está hold no lugar. Então, isso lhe protege ali como CPF. A importância dessa proteção do CPF, Albert. O CPF, o cara vai poder continuar. Sim. Ele vai poder formar outro negócio. Ele segue a carreira dele empresarial, que não se limita a um negócio que não deu certo por alguma intempérie aí. Então, a hold ela vai lhe proteger nesse momento. Ela vai trazer níveis de proteção. É claro que dependendo do que for, a cobrança, a dívida, a pendência, pode vir a alcançar outras camadas. Então, quanto as holds vão servindo como camadas extras de proteção ao teu patrimônio. Aí nós vamos para a hold familiar. A hold familiar, para mim, é uma das que eu mais gosto. E por quê? Porque lá é onde a gente vê uma camada de proteção muito forte. Porque você pode, empresário, separar o teu patrimônio operacional, teu patrimônio de risco da tua atividade, do teu patrimônio de segurança da família. Né? Você tem Por imóveis. exemplo, ali você tem um empresário que tem 3 filhos. Cada filho é casado, que tem uma esposa e que também tem filhos com a esposa. Sim. Então, dentro de toda uma sucessão ali de uma cadeia, desde o pai, a mãe, filhos, netos. Durante esse processo, toda essa cadeia, você tem aí como mitigar esse risco com uma hold para que
a empresa, porque a gente sabe, muitas empresas no Amapá, no Brasil, são empresas familiares, né? Justo. E vai fazendo a sucessão. Isso aí, às vezes, o próprio pai prepara o filho para ser sucessório nesse processo. Mas tem vezes o filho não quer suceder, enfim. Mas também tem negócio que fecha as portas com esse... Quando muda a geração... Muda a geração desses problemas familiares, né? Então, como é que funciona isso? É importante, sabe, Robert, falar, porque no Amapá tem muitas empresas familiares. Eu acho que no Brasil... A gente já ouviu muitas notícias aí em TV que empresas gigantescas fecharam as portas por problemas familiares também. Eu acho que é importante também você falar sobre isso, se a Hold aí vai conseguir organizar esse processo, né? Vamos lá, vou falar de uma Hold que eu estou montando agora. O empresário tem filhos, os filhos também têm empresas. Alguns filhos já estão casados, outros não. E surge a preocupação, como é que este negócio aqui, que está muito bem, vai permanecer? Então, para você ter ideia, na holding, tem um dos instrumentos ali que compõe a estratégia, por isso que eu falei que o CNPJ não é a hold, é só um CNPJ, que nós vamos falar do acordo de sócios. Tem um protocolo de família também. E o que eles vão fazer? A exemplo, lá neste acordo de sócios, nós já estamos fazendo as regras de sucessão. Quando os patriarcas que saírem da frente do negócio e passar a compor apenas o conselho, né, quem é que vai administrar? Quais são as regras que este que vai administrar, o filho sucessor, vai ter que cumprir com relação aos demais? Caso algum dos filhos queira sair do negócio, não, eu quero sair, e agora? Me pague imediatamente. Eu conheço uma empresa que fechou por causa disso. Não interfere na gerência ali da empresa. Ele poderia colocar isso? Justamente, é uma das regras que a gente está colocando. Tá, você quer sair, você não quer mais estar dentro do negócio, você quer montar o seu próprio negócio separado e quer receber o capital correspondente às suas cotas. Ok, tem regras estipuladas para esse pagamento, prazo estipulado, condições financeiras que a empresa tem que estar para que ela possa cumprir com esse pagamento. Se de repente a empresa estiver num momento de dificuldade financeira, não vai ter pagamento. Eu não vou dilapidar a empresa porque tem um que está desgostoso, não, eu vou sair. Ah, entendi. Ótimo. A intenção aqui é que esse patrimônio seja institucionalizado. É para que ele vá para outras gerações e permaneça. Né? A exemplo, Albert, meus avós tinham fazendas, meus bisavós também, esse patrimônio não chegou em mim. E não chegou por quê? Porque a cada sucessão, pagamento de imposto, conflitos de inventário, quem já passou por um inventário sabe, e aí vem a venda de patrimônio para poder pagar imposto, e assim vai tudo se dilapidando e perdendo no caminho. Com a hold você institucionaliza o patrimônio, só fica mudando a direção. Então o patrimônio ele fica ali, ele tem essa proteção contra os impostos de sucessão. O patrimônio não vai pertencer mais ao CPF. Não pertence mais ao CPF. Inclusive eu digo, quem tem CPF, todos nós temos, não é para ter nada no teu nome, cara. Porque o CPF ele não é infinito. Todos nós temos um prazo aí. Então, quando chegar teu prazo, como é que vai ser? Aí o patrimônio fica lá. Uma empresa que morre o sócio, Albert. Aí tem, de repente, é o único sócio dessa empresa. O que vai acontecer agora com o CNPJ? Extinto. Vai ser extinto. E nesse processo de extinção, tá lá a empresa com vários empregados, tem estoque, tem obrigações a pagar. Tá faturando. Tá faturando. A conta provavelmente vai ficar bloqueada porque era o sócio que tinha acesso. Como é que vai fazer? Aí imagina a quantidade de gente que vai agora bater na porta da viúva e dos filhos para poder cobrar o que precisa receber. Isso é um assunto muito interessante. E a família não tem nem como fazer nenhum pagamento, como tocar o negócio à frente, porque o CNPJ vai ser extinto porque tinha um sócio no CNPJ e o sócio morreu. Isso acontece. Já vimos acontecer na carreira, imagino que você também já viu. E é aí que entra a estrutura da hold. A hold ela já tem uma sucessão. A exemplo dessa que estou montando, as regras de sucessão já estão definidas. Quando o patriarca não estiver mais aqui, ou quando ele resolver passar a administração para um dos filhos, já tem um filho que está na sequência de sucessão. Na ausência desse filho, quem é o próximo?
a administrar são menores, os outros filhos desse exemplo, que é um exemplo real que eu não vou citar nomes aqui, são menores. E agora, se faltar os pais, se faltar o filho mais velho, os menores, como é que vai fazer? Vai ser nomeado um administrador e vai ter uma fiscalização pelo escritório de contabilidade e pelo escritório de advocacia para resguardar o direito desses menores, fazendo as prestações de contas. Legal, bacana. Né? Então, uma dica importante. São muitas regras que a gente vai formulando as regras conforme a necessidade do cliente e a realidade. Esse cliente, por exemplo, ele tem um patrimônio lá que ele não quer que seja vendido. Como tem muitos imóveis... Ele tem um sentimento, digamos assim. Não. Ele é preservação de riqueza. Ah, tá. Tem muitos imóveis, então tem uma parte dos imóveis que ele já colocou uma regra. Esses imóveis aqui, eu não quero que eles vendam até tal data. E estamos lá bloqueando a venda. Está lá dentro do quadro, vai estar dentro do patrimônio de constituição de uma das unidades do sistema da Hold e bloqueando a venda desses imóveis. Os outros eles vão poder dispor, mas esses não, que é justamente que ele quer dar uma garantia até que todos eles tenham maturidade. Como eu falei, tem menores no meio. Então, até que tenham maturidade suficiente de administrar, vai ter ali algumas barreirinhas. E o que é interessante também na Hold, né? Não entendam mal, mas é a realidade. Às vezes casais se separam. E às vezes separações também arrebentam com a empresa, com caixas e tudo mais. Não vai passar por isso depois que você constitui. Porque se alguém vai sair, você coloca regras para a saída desse sócio, para receber patrimônio. E se for um patrimônio que vem em sucessão do pai para o filho, para os filhos, os cônjuges não terão participação. Esse patrimônio vai ser um patrimônio particular de quem recebe a sucessão. Legal. Então, primeira dica, gente, é em relação ao processo sucessório, em relação também à separação, em relação à continuidade da empresa. Isso é um ponto importantíssimo que a gente volta a dizer. A gente vê grandes negócios fechar as portas porque não fez esse planejamento e, consequentemente, vou usar aqui uma palavra, por brigas, né, familiares, brigas. acaba realmente fechando as portas do seu negócio, né? Mas, Robert, voltando ao assunto tributário, né? Bora ligar aqui, Hold com a área tributária. É totalmente ligado. Pois é, o que eu posso trazer? Construir uma Hold, qual é a economia tributária, qual o benefício tributário que eu poderia ter com isso? Né? Vou dar um exemplo aqui de uma pessoa muito conhecida, Silvio Santos. Sim. Né? Silvio Santos, logo ali na década de 90, salvo engano, ele constituiu uma Hold, que agora me foge o nome que ele utilizou. E por que disso? Ele começou a constituir muito patrimônio imobiliário. E ele percebeu que quando ele estava pagando os impostos no CPF, era 27% de imposto de renda. 27,5%. Sim. Aí essa conta não fecha. Se eu recebo ali 10 mil de aluguel, vou deixar 27,5% de impostos. Então foi que veio o planejamento tributário. Alguém informou para ele, olha, Silvio, está na hora de a gente constituir uma Hold. Então ele constituiu uma Hold para administrar o patrimônio imobiliário. E ali ele já teve uma redução tributária. Caiu ali dos 27% para 11%. Aí imagina se ele for vender os imóveis. Se ele tem imóveis que ele adquiriu já com a finalidade de vender, então dentro daquelas regras tributárias a gente vai colocar imóvel em estoque, tem imóvel que vai ser imobilizado, vai participar do capital social da empresa, né? Então vai ter várias regras. Tem aquela diferença do ITBI para o ITCMD também? Justo. Então ali quando ele vai vender, vai ter regras de venda diferentes. Hoje, como CPF, se você vai vender um imóvel, a regra é de 15% sobre o ganho de capital. Sim. E dentro da pessoa jurídica, qual vai ser o impacto dessa venda? Dependendo de onde você colocar na empresa, vai ter impacto diferente, pode chegar a 6,5%. Então, é muita estratégia. Hold é estratégia, é analisar a individualidade do caso para poder fazer o melhor para ter a melhor economia. Um exemplo também dentro das estruturas de empresas. Uma empresa pode prestar serviço para outra dentro do sistema de Hold. E essas prestações de serviço, por consequência, vão ter impactos no lucro e vão ter impactos também no imposto de renda e na contribuição, né? Sim. Então, o que a gente está falando desde o início é estratégia. É estratégia. Analisar a estratégia, fazer as contas e encontrar
a melhor solução tributária. Bora dar um exemplo, Robert, para todo mundo que está nos assistindo. Digamos que eu tenho aqui uma casa particular, tenho minha empresa e tenho meu carro particular. Esse é o meu patrimônio. E agora, enfim, eu quero criar uma holding. Quero criar uma holding especificamente porque minha empresa está crescendo, eu quero organizar, eu já tenho família, filhos. Como é que eu faria nesse processo assim, na prática? Assim? O que eu tenho que fazer primeiro? Reunir aqui com meus filhos, com a minha família? Como é que eu tenho que fazer um contrato? Como é que funciona isso na prática? Tá. Você trouxe uma informação importante. A empresa está crescendo, né? A empresa está crescendo. O momento que a empresa está crescendo é quando o empresário toma maior risco também? Sim. Muitas das vezes é o momento do maior risco, né? Você está investindo para crescer e está tomando risco. Sim. Né? Então vamos lá. A casa é importante você ter essa segurança, né? Sim, a casa onde você mora. Né? Então vamos lá, vamos separar. Nós temos aí patrimônio operacional, empresa, e nós temos um patrimônio de segurança da família, casa. Né? Então nesse pequeno exemplo ali nós já vamos separar operacional do segurança. Constituição de uma holding familiar. Na constituição da holding familiar, você vai poder colocar esse imóvel ou outros imóveis dentro dessa parte do teu sistema, que é a parte de proteção. Implicações práticas aí dessa proteção. Você vai transferir os imóveis para a holding. O imóvel está no meu nome. Está no teu nome, está no CPF. Ele vai passar agora a perceber a Albert Participações Familiares. A holding. Certo. Então ele vai passar a participar, vai ser patrimônio da holding. Nesse momento, ele deixa de ser do Albert e passa a ser da holding. Que agora a holding é do Albert. Sim. Né? Beleza. E o operacional está aqui, tocando. A empresa dele está aqui separada e o patrimônio que ele quer proteger está do outro lado. Se a empresa tiver um problema, se quebrar, falir, vier execuções, o imóvel está separado. Ele está em outro lugar. Ótimo. E o bom é que a transferência desses imóveis para dentro da holding, o que você vai gastar com isso? Somente o cartório de imóveis. Né? Todo mundo sabe quando você vai comprar um imóvel, você vai gastar com cartório de notas, que é difícil para explicar e entender por que tu vai pagar tantos mil em uma folha. Mas é isso mesmo. Tu vai lá no cartório de notas e faz uma escritura. Aí depois tu vai para o cartório de imóveis e faz outra. Né? Você vai pagar somente cartório de imóveis. Aí nós temos aquele tributo bendito, né, municipal. É o ITBI. ITBI na aquisição de imóveis e na transferência. Onerosa, né? Onerosa. Isso. Não tem ITBI, tá? Você só vai pagar ITBI se você tiver constituído uma holding com fins de locação. Mas tem muitas formas aí de você conseguir essa imunidade. Né? Mas a regra geral é que você tem uma imunidade. Então você não vai pagar o ITBI. Ótimo. Nessa operação. Já é uma dica tributária. Já é uma dica tributária. Né? E quando vier a sucessão, não vai pagar o ITCMD, que é o imposto de herança, que hoje está em 8%. O Amapá ainda é um local privilegiado. Hoje nós temos o imposto para doação em 2% e o imposto de herança 4%. E com a reforma tributária isso vai ser progressivo, né? Não, a reforma tributária já aprovou. Está progressivo até 8%. Certo. Estados como Rio de Janeiro já está lá. São Paulo, logo que foi aprovada a reforma tributária, no início deste ano já disse, olha, agora é 8%. O Amapá, anotem, quando é que vai sair a legislação do Amapá aumentando o ITBI? Final de dezembro. Quando você estiver lá na sua casa, preparando, preocupado com o Natal, em comprar presente, estiver distraído, vai ser votado a LOA e junto com a LOA vai ser votado isso daí. O ITCMD, aumentando para 8%. Aí vão colocar a alíquota progressiva. Eu até cheguei a ver o projeto aí. A alíquota progressiva só vai pagar imposto máximo quem tiver um patrimônio acima de 1 milhão e sem o FII. 1 milhão sem o FII dá mais ou menos 1 milhão e 200 mil reais. Se você tem uma casa no trem, no Santa Rita, para dar 1 milhão e 200 mil, amigo, tá fácil. Tá fácil. Você gastou 100, hoje já tá valendo 1 milhão e 200. E na hora que for pagar o imposto, não é o valor histórico que está no teu imposto de renda. Ah, no meu imposto de renda está dizendo 100 mil. Não vai ser. O fiscal vai verificar qual é a avaliação de mercado e vai aplicar a avaliação de mercado. Sim.
né? Então, quem tem uma hold não vai passar por isso. Vamos fazer uma conta simples, Albert. Em cima de um patrimônio de 1 milhão, digamos que essa casa aí é 1 milhão. Como você vai estar protegido dentro da hold, no futuro, vindo a sucessão, sua família não vai pagar o imposto sobre herança. Mas sem a sucessão, quem foi displicente vai pagar o quê? Vai pagar 8% de imposto de herança. 8% em cima de 1 milhão, 80 mil. 80 mil. Ficou até aí o prejuízo? Não. Vai ter um inventário, né? É um processo judicial. As custas do inventário, 2,75% no estado do Amapá, que fica limitado até 27 mil. Então vamos colocar 27 mil reais. Então já tem 80 mais 27, 107 mil de prejuízo em cima do patrimônio de 1 milhão. Acabou aí o problema? Não. Você recebeu o patrimônio e acha que tá rico. Você arranjou o problema, amigo. Você arranjou o problema. Aí vamos lá. Você tá com 107 mil para poder pagar na mão, às vezes a família não tá. Aí o que ela faz? Ela tem que vender o patrimônio. Porque na hora que incide o fato gerador, se você não paga, começa a contar a multa. E a multa é 20%, né? Sim. A multa de mora. E além da multa de mora, tem aquele jurozinho que não para de comer. Então, meu amigo, se você não pagar, quando você vê, você não tem mais nada. Então, o que o cara faz? Ele vai vender o patrimônio. Você já viu alguém comprar casa em inventário, em separação de casal, pelo preço de mercado? Não. O cara compra abaixo. Com certeza. Comprou abaixo, tu vai perder com deságio. Vamos ser legal. Foi um deságio apenas de 10%. Então a casa de 1 milhão foi vendida por 900. Bacana. Aí agora eu tenho 900 mil. Eu vou pagar a minha conta de 107, que é o imposto, mais as custas judiciais. Vou ficar ali com 793. Não vai ficar. Porque você não vendeu a casa? Quem vendeu a casa não foi o herdeiro? Sim. O herdeiro teve ganho de capital. Porra, bacana, bicho. Top, gente. Olha essa dica importante. A dica é boa, mas dá pra chorar, né, cara? Que o Albert já viu a pancada. 15% de ganho de capital. Então, amigo, se você ficar com metade do patrimônio, tu tá na média. E é isso que vai acontecer. Não vamos esquecer que vai ter um advogado também, né? Então para você perder aí no inventário 40% do patrimônio é muito fácil. Com a hold você não vai perder nada disso. Você vai fazer o investimento de constituição de sistema e depois de construído o sistema, nunca mais. E não vai gastar nem 20% do que gastaria. Ixi, se gastar 10% do que tu gastaria com o inventário, talvez seja muito. Beleza, Robert. Eu acho que o nosso bate-papo rendeu bastante. Eu acho que a gente teria muito mais assuntos para conversar, meu irmão. Eu muito feliz de você estar aqui, podendo compartilhar conosco. Eu acho que é muito conteúdo. A gente falou um pouquinho da sua trajetória lá no início, também na área jurídica, na área empresarial e agora, especificamente no finalzinho, a gente falou sobre hold. E eu queria, logicamente, que você desse as suas considerações finais e também falasse um pouquinho como é que para acessar esse tipo de serviço. Você explicou um pouquinho, deu aí o fio da meada, um pouquinho do gatilho, do início de como é que funciona uma hold, como é que funciona agora a execução, por exemplo, do teu trabalho dentro desse processo de hold. Vamos lá. A execução do trabalho, o primeiro momento é identificar as peculiaridades do caso do cliente, verificar como é que é a constituição da família, a composição do patrimônio, negócios, imóveis, direitos. Direitos, vamos colocar, às vezes você tem imóvel que não está registrado, você tem um direito ali, né? Então, vamos verificar tudo o que é o patrimônio e dali estabelecer a estratégia para ter a melhor eficiência tributária e também as regras já de sucessão. As regras de sucessões são tão importantes, Albert, e é algo que estabelece uma camada de proteção que eu vou até aproveitar e vou dar esse último exemplo. Caso Eike Batista. Né? Quando o Eike Batista sofreu ali a Lava Jato, teve bloqueios. A família dele ficou desprotegida financeiramente? Não. Porque já tinha uma hold constituída. Você pode olhar lá depois no Google, ele falando com o Cabrini, onde ele fala rapidamente sobre hold, mas ele não avançou. Né? Mas pegaram ali um valor bloqueado dele em razão da Lava Jato. Porém, a família continuou protegida, porque o patrimônio que estava na hold estava protegido.
Então, se a Hold conseguiu proteger contra essa operação, eu não vou nem entrar em mérito da operação, porque eu nunca analisei o processo contra ele, nem vou entrar nisso. Inclusive, achei ele um tremendo empresário. Né? Se conseguiu proteger a família dele, pode proteger você também. Então, avançando sobre isso, estabelecer sua estratégia, como vai proteger essa família? É o momento de começar a constituição. E é onde o advogado, junto com o contador, né, vão iniciar a construção do sistema, estabelecendo as regras tributárias adequadas e colocando patrimônio de um lado, negócios de outro, conforme a estratégia que foi montada. É muito individual. Um tempo médio de um sistema de hold bem constituído está montado. Né? Médio ali de uns 6 meses. 6 meses. Uns 6 meses. Não é do dia para a noite, não é simplesmente criar o CNPJ. Então, assim, você faz esse levantamento, pede a documentação, formaliza uma proposta, fechando o negócio ali com o empreendedor, enfim, e aí inicia esse trabalho. Inicia o trabalho, em 6 meses o sistema está entregue. Pode ser até menos, vai depender da complexidade de caso a caso. Certo. O contrato ele tem que estar registrado em algum órgão específico? Olha, os contratos de constituição da Hold são registrados na JUCAP. Ah, sim, na junta comercial. Sim, fora a constituição normal, né? Isso. Aí nós temos os outros contratos, como acordo de sócios, protocolo de família e outros instrumentos ali que não precisam nem estar registrados na junta. Okay. Podem estar arquivados na junta, mas não são obrigatórios. Okay. Então, se você quiser deixar as regras do teu sistema ali somente para a família, fica só para a família. Eu não preciso registrar na junta comercial. Eu só faço constar que existe os instrumentos e os instrumentos estão arquivados na empresa. Beleza, bacana. Valeu. Gente, é isso. Eu acho que espero ter compartilhado um pouquinho mais com vocês, com o nosso convidado Robert. Pedir pra galera seguir nossas redes sociais. Obrigado, né? Eu ia deixar justamente falar isso para você passar a sua rede social, o seu trabalho, o seu contato. A gente vai colocar também na descrição do vídeo essas informações. Mas eu queria que você deixasse o seu recado final, a sua mensagem final a todo mundo que está assistindo a gente. Bem, a minha mensagem final é para você, empresário, você que tem um patrimônio e sabe que trabalhou arduamente para que esse patrimônio fosse passado para seus filhos, trazendo assim segurança. Quantas vezes você deixou de levar um filho na escola, de ir para algum evento, porque estava se sacrificando? Então não foi à toa, foi justamente para poder trazer segurança para a tua família. E esse é o nosso papel, como provedores, como os pais. Então, constituir um sistema de hold vai além de uma estratégia tributária para pagar menos tributo. É também um ato de responsabilidade e de amor, viu? Porque você está fazendo isso para poder garantir que as próximas gerações não passem pelo sofrimento do inventário, de perder patrimônio e muitas das vezes, que é o pior, perder a união da família, por causa de uma briga judicial em razão de patrimônio. Então a Hold vai trazer isso, né? Manter o patrimônio que você construiu durante a vida e, acima de tudo, dar a oportunidade que a tua família permaneça unida, sem ter que passar por um processo que lhe traga conflito. E quero lhe convidar. Acho que se tudo isso aqui que foi falado fez sentido, se você quer conhecer mais sobre como se proteger com hold, recuperação tributária, siga o nosso perfil no Instagram, Robert Freitas, Robert com TH Freitas, né? Você vai ver-me lá, né? Então é só seguir. E tem alguma dúvida, manda um direct, eu tenho muito prazer em responder a quem questiona, quem pergunta, até porque é uma oportunidade de nós estarmos ali sempre aprendendo cada vez mais. Quem mais aprende é quem ensina. Muito obrigado, gente, por ter acompanhado mais um episódio, nosso 4º episódio do AJCast com Albert Jonatas. E a gente sempre vai estar compartilhando conteúdos novos aqui no nosso canal da J Soluções. E muito obrigado, meu irmão. A gente espera ter levado mais informações para vocês. Um abraço, gente. Até a próxima. Até mais.